Olá, eu sou o Fábio Amato e esse é o Caminhante Onírico. Depois do falecimento de seu pai, essa moça disse que havia uma perseguição até que ela parou e pediu ajuda. Alucinação ou realidade? Ouça a história e tire suas conclusões. Você gosta de história de terror, né? Pois é, existem alguns lugares que dizem que funciona como terapia e eu digo que é uma verdade. E você pode ajudar o nosso trabalho clicando no like, né? Clica ali no likezinho, dá um joinha. Isso, inscreva-se no canal também e compartilhe o vídeo com as pessoas que você acha que vão curtir e que necessitam desse tipo de coisa, ok? Vamos para a história. Olá, eu nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais, sabe? Pelo menos não totalmente. Digo isso porque sabe como é que é, né? Apesar de todos dizerem que não acreditam, a maioria fica com seu pezinho atrás, né? E pois é, assim foi minha vida, eu fui incentivado a não acreditar, pois estamos no mundo de tecnologia, no mundo de ciência, um mundo onde o sobrenatural, a magia não cabem mais. Pelo menos assim eu pensava. Só fui descobrir que isso é por orgulho. Todos nós temos um psique e a relação dele com todo o resto pode criar um sobrenatural sim, e poderosíssimo. Olha só, e a partir de agora eu vou contar um relato, não vou dizer pra vocês o que aconteceu ou deixou de acontecer, eu vou contar aquilo que eu vi, aquilo que eu senti e aquilo que eu ouvi. Aí vocês vão tirar as próprias conclusões de vocês, não é assim que o caminhante gosta? Aliás, eu acho que ele tem feito isso sempre. E eu preparei esse relato me baseando nisso. É uma história de uma vida marcada, sim, mas isso já faz mais de 10 anos. Mas quando tudo que fica uma marca na sua vida você se lembra, sim, eu posso contar muitos detalhes. Posso dar uma visão da experiência que outras pessoas talvez não conseguissem dar para vocês. Pois é, esse é aquele tipo de história que não sai da tua cabeça, como se fosse uma sombra que não te larga, sabe? E é, por isso daí mesmo. Minha mãe acabara de falecer, na verdade, nessa época. E eu tinha apenas 23 anos. Na casa ficaram apenas eu e meu pai. Olha, ser filha única e ficar morando com seu pai nem sempre é a melhor coisa do mundo, sabe? Mas eu fiz para não o deixar sozinho. E mesmo assim, nesse intervalo de tempo, houve uma troca de atitudes tão grande e tão assustadora que me fazia ficar um pouco mais reclusa dentro do meu quarto. Sabe, nessa época nós tínhamos apenas uma televisão em casa. Não havia mais nenhuma. Não existia a facilidade que tem hoje de se comprar um aparelho. E mesmo eu trabalhando o dia inteiro para sustentar a casa, já que ele estava impossibilitado, olha, sinceramente eu chegava em casa e eu não conseguia sequer me divertir. Hoje fico pensando que, entre outras coisas, ele devia estar numa depressão muito grande. Mas na época eu não pensava dessa forma, eu era um pouco mais ignorante também. E essa minha cabeça enérgica, querendo que tudo fosse apenas do meu jeito, gerava muitos conflitos entre nós. Sim, ele errava, mas eu também errava por outro lado. Também errava, pois cada dia que passava, ele emagrecia mais, cada dia que passava, ele se tornava diferente. Eu não percebia direito o que estava acontecendo. Sim, eu estava fechada com ele, mas ele estava se tornando cada vez mais fechado em seu próprio mundo. E cada vez mais ressaltando uma memória já morta, a memória de minha mãe. Eu sei que isso para ele foi um baque sim, pois ele era um homem extremamente apaixonado, um homem apegado a tudo, tão apegado que nunca se cuidou, aquela pessoa que nunca olhou para a própria saúde. E as condições dele faziam com que eu não conseguisse mais ficar em casa junto com ele. Sim, eu tinha que trabalhar, não podia deixá-lo mais sozinho. Ele era um homem de 60 anos, na verdade jovem para os padrões de hoje, mas com tudo isso que eu disse, mentalmente podia-se dizer que ele estava com mais de 100 anos. Com a ajuda de alguns parentes, nós o colocamos no hospital. E alguns anos depois, uns 2 anos depois, ele também veio a falecer. Sim, aquilo me chocou bastante. Sim, eu o amava, apesar de estarmos brigando sempre. Era meu pai. Mas o que restava era seguir em frente. Os primeiros dias em casa, sozinha, sem ele, foram estranhos. E passando o tempo, podia-se dizer que era a vida nova.
Só que eu ainda sentia um peso, sabe? Um peso que eu sempre carreguei. Podia ser o peso das cobranças, podia ser o de diversas coisas que eu já havia passado. Mas ele ainda estava lá. Aquele peso que você não sabe de onde vem, mas ele te comprime por todos os lados. Te asfixia praticamente. Mas o pior é que as coisas continuavam dando errado. Por mais que eu me esforçasse, parecia que quando eu dava um passo à frente na minha vida, eu escorregava 30 atrás. Como se o chão fosse feito de argila escorregadia. Bom, eu sou filha única, uma menina que sempre viveu quieta dentro do meu quarto, dificilmente eu ia em festas. Geralmente a gente tem a tendência a se aprimorar bastante nas coisas. Pois bem, esse aprimoramento, tanto profissional quanto pessoal, não me adiantava de praticamente nada, pois eu não saía do lugar. Assim, eu não era exatamente uma reclusa. Eu tinha as minhas amigas, eu saía aos finais de semana muitas vezes, mas a minha preferência geralmente era ficar em casa, estudando ou me aperfeiçoando em alguma coisa. Posso dizer que mesmo assim, conseguir uma promoção, um salário melhor era uma coisa que não vinha à minha cabeça, não tinha como. E olha que não era por falta de esforço. Se o meu serviço tinha metas, eu as batia. Se tinha que fazer algo perfeito, eu fazia. E mesmo assim, nunca havia uma promoção ou um prêmio. Queria sim uma melhora de vida, pois eu queria dar essa vida aos meus pais antes deles falecerem. Infelizmente, não foi possível. Mas como dizem, com o tempo, tudo se resolve? Bom, não foi isso que aconteceu não, pois eu acabei ficando até mesmo com dificuldades para dormir. Entendam, agora eu tinha uma vida tranquila, não deveria acontecer isso de forma alguma. Até que lendo um livro sobre assuntos psicológicos e paranormalidade, eu baixei um pouco o meu nível de raciocínio. E nesse dia, estranhamente, as letras estavam embaralhadas. Sabe quando você não consegue ficar exatamente de olho aberto? E sem que eu percebesse, o quarto de repente ficou escuro. Quando eu tentei baixar um pouco o livro para a lâmpada, olhar o meu quarto, eu percebi que havia mais alguém no meu quarto. Eu estava tentando baixar aquele livro para ver quem era, chamar, gritar, mas o medo não deixava. Eu continuava com o livro na frente do meu rosto e eu estava praticamente tremendo, apesar de não sentir a tremedeira. E apesar do cobertor, eu sentia um frio tremendo, um frio avassalador de gelar completamente a espinha. Aquilo me tomou de um jeito que tudo escureceu. E eu só acordei no dia seguinte. Então eu fui falar com um amigo meu que já fazia parte de centros espíritas e outras há muito tempo. Contei para ele tudo o que estava acontecendo e que eu havia deixado o quarto do meu pai ali, intocado. E que ele me disse que esse foi um dos meus maiores erros. Eu deveria ter tirado aquelas coisas de lá. E ao me perguntar há quanto tempo que isso havia acontecendo, e eu disse que há mais ou menos 1 ano e meio, que era exatamente a quantidade de tempo que meu pai havia falecido. No dia seguinte ele não só se prontificou, como me acordou praticamente e me chacoalhou para remover todas as coisas que haviam naquele quarto. E aí vi uma das cenas mais bizarras que eu já poderia ter visto, pois quando ele entrou no quarto, ele entrou bem. Logo depois ele saiu correndo como se tivesse visto um fantasma, cambaleando, ficou de costas para a parede oposta do quarto e começou a cair no chão, como se estivesse sendo empurrado. A princípio eu não sabia o que fazer, logo cheguei perto dele e o removi dali de dentro, da frente do quarto. No mesmo dia ele disse que jamais entraria naquele quarto de novo, porém disse que o trabalho era meu, eu teria que remover tudo. E sim, eu doei tudo que existia lá de dentro do quarto do meu pai. Olha, por incrível que pareça, as coisas começaram a correr maravilhosamente. Até pessoas que nunca conversaram comigo ou que pararam de conversar voltaram a fazer isso espontaneamente. Por um período eu realmente deitava no meu travesseiro com um sorriso. Eu estava feliz e consegui até mesmo um elogio no trabalho. Olha só, uma das coisas que eu faço é trancar a porta quando vou dormir, trancar a porta do meu próprio quarto. Foi um hábito que eu peguei por morar tanto tempo junto aos meus pais. E por incrível que pareça, ele ainda perdura, mesmo eu estando sozinha na casa. Porém, eu havia cismado de deixá-la aberta, mas cada vez que eu olhava, parecia que havia algo olhando para mim lá de fora. Então eu decidi trancá-la. E assim que eu tranquei, eu senti uma batida na porta, como se uma pessoa batesse com as 2 mãos espalmadas
na porta de meu quarto. Aquilo me fez subir um arrepio, um susto, e eu sentia uma respiração do outro lado da porta, como se alguém estivesse nervoso. Sim, isso era uma coisa que me marcou muito, pois meu pai, às vezes, quando eu era pequena, ele fazia isso para me deixar bem assustada e eu não contrariá-lo mais. Mas aquilo não era possível que eu iria passar por esse tipo de tormento de novo. Isso foi uma coisa que inclusive levou meu pai a fazer sessões. A minha mãe não admitia esse tipo de brincadeira, ou mesmo que ele ficasse zangado comigo, de forma alguma. Ele era uma pessoa boa sim, mas tinha os seus problemas. E infelizmente eu era a única filha, portanto eu era o alvo. Eu me afastei daquela porta com medo e fiquei olhando fixamente para ela, sabe? A luz da área de fora, ela fica acesa e ela entra pela janela da minha sala. Portanto, a minha casa nunca fica num breu total e é uma iluminação o bastante para mim olhar por baixo da fresta da porta. E foi o que eu fiz, pois não havia nada ali. Cheguei próximo à porta novamente e ouvi mais 2 pancadas. E dessa vez com uma respiração muito mais forte. Eu fui para baixo da cama, me encolhi debaixo do cobertor e eu comecei a ouvir todas as coisas da minha sala sendo arremessadas no chão. Tudo se quebrando, coisas que eu demorei demais para conseguir. No dia seguinte, quando eu acordei, a sala estava intacta. Sinceramente, eu não sabia se aquilo havia sido sonho ou não, mas o pavor ainda me abatia. Sabe, não gritei, não chamei ninguém, pois não tenho vizinhos praticamente. E sim, nessa época não havia celular, e minha casa não era uma das casas que tinha telefone. O que mais me apavorou é que o local era tranquilo, e nunca se ouviu falar de nenhuma invasão. O que eu iria relatar para a polícia? Pode ter sido até um erro, mas eu decidi ficar quieta até então. Caso acontecesse novamente, eu tomaria alguma providência. Porém o medo, o pavor e a dificuldade de dormir voltaram. Fui conversar novamente com os meus amigos e eles me incentivaram a procurar pessoas muito mais fortes nesse campo. Fui conversar com monges, fui conversar com padres. Muitos me deram muito conforto com suas palavras, mas poucos se prestaram realmente a ajudar. Porém, aqueles que prestaram, acho que foi justamente o que me tirou de tudo isso. A princípio, coloquei única e exclusivamente uma espécie de amuleto na porta do meu quarto. Foi uma semana tranquila, foi uma semana deliciosa, uma semana que eu consegui voltar a dormir. Porém, no último dia dessa semana, eu estava com os olhos fechados, já quase dormindo, e eu comecei a ouvir um alvoroço, batidas, coisas sendo derrubadas, batidas na parede, vindas do outro quarto, ou seja, do quarto de meus pais. Ou melhor, que era de meus pais. Foi então que todos concordaram que eu tinha que reformar o quarto, não apenas tirar as coisas de lá. Começamos com uma simples limpeza. Olha, uma limpeza com água e sal grosso, que é o básico. Geralmente naquele quarto não demoraria 10 minutos, levou quase 1 hora. Agora, um banho de ervas que uma das amigas de Gustavo me deu, bom, aquilo demorou 5 horas e pouco para nós conseguirmos terminar uma simples limpeza. Depois disso, eu me senti melhor e eu comecei a reformar o quarto. Eu o pintei, eu o transformei, coloquei algumas coisas que me disseram que podia colocar no quarto. E depois de um tempo, sim, minha vida melhorou. Depois de uma semana, aquele quarto se transformou no meu quarto, onde eu durmo até hoje. E posso dizer que a partir daí, sim, minha vida decolou. Eu não tenho rios de dinheiro, não sou nenhuma trilhardária, mas eu tenho uma vida boa, a vida que eu quis. Antes que me perguntem, sim, eu moro no mesmo lugar há anos e nunca mais tive nenhum problema. Por incrível que pareça, após isso, começaram a aparecer vizinhos. Se tudo o que eu passei foi apenas um problema psicológico ou se foi algo realmente sobrenatural, eu não sei explicar. Aí vocês vão decidir. Esse foi o meu relato. Eu espero que tenham gostado. Até mais. E aí, você já sentiu esse peso na sua casa? Você já foi perseguido em seus sonhos? Você pode evitar isso. É só você clicar ali no like e se inscrever no canal também, né? Já clicou? Olha... Aproveita também, se você já foi inscrito, dá uma olhadinha, vê se o YouTube não te tirou do canal ali por algum motivo. Depois você aproveita e você compartilha essa história com várias pessoas que você acha que vão gostar bastante do conteúdo. Até mais!